do que o que você ganha. Significa que aquela sua dívida, teoricamente, ela é impagável. Alguns países da Europa entraram nessa dívida pública gigantesca. E eles ficaram conhecidos como PIIGS. É a sigla, tá? Na época em que isso daqui aconteceu, 2008, 2009, 2010, até 2012 mais ou menos, isso caía no vestibular assim, dia sim, dia não. Os PIIGS, esse acrônimo, essa sigla, ela é proposital. É por Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, em inglês, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. A imprensa da União Europeia colocou o nome de PIIGS, querendo fazer uma relação com porcos em inglês. Então, basicamente, esses países, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, eles passaram a ser conhecidos como os porcos da União Europeia, porque eram os países mais pobres da União Europeia, da zona do euro, né? Não da União Europeia, desculpa, da zona do euro, eram os países mais pobres, só que eles tinham que ter uma moeda com o mesmo valor, por exemplo, da Alemanha, que era o euro, da França, que era o euro. É igual todo mundo querer ter na América inteira a moeda dólar e todo mundo ter que manter o valor do dólar igual dos Estados Unidos. Isso cria dívida nos países. Os países têm que pegar dinheiro emprestado para manter o valor do dinheiro. E essa dívida da zona do euro, ela acontece nesses países. A Grécia foi a mais afetada, era o país mais pobre da zona do euro, por isso a Alemanha tentou expulsar esses caras. Só que além da dívida pública, aconteceram outros 4 fatores que agravaram ainda mais a dívida desses países. Primeiro, a bolha imobiliária. Beleza? Que tinha acontecido nos Estados Unidos e que pula para o lado europeu, a quebra de várias empresas em bolsas de valores que financiavam imóveis. Porque não são bancos públicos que financiam os imóveis, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Existem empresas privadas de financiamento de imóveis. Como muita gente não pagou, era uma bolha de muito dinheiro a ser recebido, só que ninguém pagava. Então criou-se nos Estados Unidos e na Europa a bolha imobiliária. E aí, na Europa e nos Estados Unidos, muito interligados, os governos criam um mecanismo de resgate dos bancos de financiamento pelos governos. Então, os governos, para que os bancos que financiavam imóveis na Europa e nos Estados Unidos não quebrassem, e aí a crise fosse pior ainda, os governos passam a resgatar esses bancos, emprestar dinheiro para esses bancos continuarem existindo. Literalmente, o governo estava pagando a dívida da galera que financiou a casa e não conseguiu pagar. Resultado, os países que já estavam com dificuldade econômica, eles ficam com mais dificuldade ainda. Os PIGs, quando eles vão salvar os bancos, eles já não estavam conseguindo nem se sustentar como governo. E aí eles vão salvar o banco, a crise piora. Ao mesmo tempo, os gastos com o setor público nesses países, na verdade, na Europa toda está aumentando, os gastos públicos aumentando, principalmente com a Previdência. A gente viu em transição demográfica que a Europa tem um processo de envelhecimento muito avançado. Então, uma população dependente, idosa, muito grande. Então, os países já estavam em crise de dívida, já estavam em crise porque estavam resgatando bancos, agora estão em crise porque a Previdência está cada vez mais pesada para esses governos. Eles têm uma crise econômica gigante para manutenção do euro, no mesmo valor da Alemanha, da França e de países mais fortes, e sofrem um reflexo, no caso da crise imobiliária, da crise dos Estados Unidos, crise imobiliária nos Estados Unidos a partir de 2008. Resultado, os países mais fracos da União Europeia, eles entram em colapso econômico. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Taxa de desemprego altíssima. A Espanha, por exemplo, chegou a ter uma taxa de desemprego da população economicamente ativa superior a 30%. Aí a União Europeia se reúne e fala assim, como que a gente vai ajudar? A Alemanha fala, não vou ajudar, eu quero expulsar todo mundo da União Europeia, porque eles estão puxando o bloco para baixo. O Parlamento Europeu fala, calma, a gente tem que ajudar. E aí cria algumas soluções. As soluções foram empréstimos, ou seja, o Banco Europeu passa a emprestar empréstimos aos países em crise. O Banco Europeu pega o fundo dele e empresta, vindo especialmente do Banco Europeu, e aí que a Alemanha fica indignada, porque a Alemanha tem a maior cota do Banco Europeu, o país mais rico, e ela fala, vocês estão emprestando meu dinheiro para a galera que não vai pagar nunca.
E aí o Banco Europeu cria uma outra proposta e o parlamento aceita, que é o perdão da dívida. Então, esses países dos PIGs, como eles não tinham como pagar, eles falam, o Banco Europeu fala o seguinte: eu vou perdoar grande parte da sua dívida comigo. Porque a ideia era o seguinte: eu cobro a dívida, esses países quebram e saem da União Europeia, que fica enfraquecida. Eu não cobro a dívida, esses países se mantêm na União Europeia, que fica fortalecida. Então, houve uma escolha política mais do que econômica. Traduzindo, gente, o Banco Europeu aceitou o calote, tá? Dessa turma. Devo, não nego e não vou pagar. E o banco, tá bom, não precisa pagar, não. Só que, em contrapartida, o Banco Europeu falou assim: ó, eu vou aumentar o intervencionismo sobre vocês. Aumento do intervencionismo do Banco Europeu. A Grécia, por exemplo, o Banco Europeu entrou na Grécia e passou a determinar tudo o que a Grécia tinha que fazer economicamente para que ela não piorasse a sua crise. Portugal, Itália, Irlanda, Espanha também. Mas na Grécia esse intervencionismo foi muito mais evidente. Aí o Banco Europeu falou assim: ó, eu empresto dinheiro, eu dou perdão da dívida, mas em contrapartida a isso tudo, eu tenho que interferir na sua economia para que você não quebre o bloco. Todos os países aceitaram, alguns saíram melhores, outros nem tanto da crise, como é o caso da Grécia, Portugal e Espanha, saíram muito bem. A Grécia e a Itália não saíram tão bem assim, mas o Banco Europeu passou a interferir. Isso foi fundamental para a manutenção econômica do bloco europeu, tá? Aí tem gente que sempre fala na aula presencial assim: Bruno, eu não concordo com as soluções dadas, eu acho que a Europa tinha que expulsar a galera. Eu falo, beleza, você acha isso, eu estou explicando o que a União Europeia fez para solucionar a crise. O que eu acho, ou o que alguém acha, não interessa mais, porque eles já fizeram. O que eu acho, o que eu deixei de achar da eleição dos Estados Unidos, não interfere na eleição dos Estados Unidos. Então, eles que se lasquem para lá. Eles que fiquem contando voto em papel lá. Beleza, então essa foi a regra, tá? Exatamente, Gabi, agora que eu estou lendo aqui. Política de austeridade, que chama essa interferência do Banco Europeu nesses países em crise. Austeridade é você gastar menos do que ganha, né? Você ter lucro nas suas relações econômicas, tá? Beleza. Essa foi uma primeira grande crise, a União Europeia conseguiu relativamente sair dessa primeira grande crise e agora ela está vivendo a segunda crise, que é uma crise menor do que a primeira. Essa primeira foi bem grave, a União Europeia teve na iminência de acabar, tá? Ou não vai existir mais União Europeia, mas eles conseguiram se fortalecer, se reerguer. Inclusive, hoje é um continente muito forte economicamente, fazendo disputas com Estados Unidos, com China e etc. Recriaram novos centros da economia mundial. Só que aí a União Europeia passa por uma nova crise, que é a crise do Brexit. A crise do Brexit, Brexit é uma abreviação de Britain Exit, pronúncia linda, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Lembrando, o Reino Unido são 4 países, tá? Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda. Essa saída ela acontece ou aconteceu no dia 31 de janeiro de 2020, tá? Por isso que eu estou apostando muito nessa temática para os vestibulares desse ano, tá? Então acontece esse ano. Para ir bem breve aqui, dá tempo de tudo. O Brexit, na prática, gente, a Inglaterra, o Reino Unido, eles nunca estiveram plenamente na União Europeia, né? Eles sempre se comportaram como ilha. Eles são uma ilha e sempre se comportaram como ilha, olhando para a União Europeia com um olhar preconceituoso, principalmente por causa das rivalidades históricas com a França, algumas rivalidades econômicas com a Alemanha, de domínio continental. Então, o Reino Unido, principalmente a Inglaterra, sempre se comportou como uma ilha. Estava na livre circulação de pessoas, mas não estava no euro, estava em um acordo, mas não estava em outro, então eu estou, mas nem tanto. Em 2016, o crescimento mundial, especialmente europeu e norte-americano, dos movimentos ultradireitistas, nacionalistas e isolacionistas, na Inglaterra isso foi muito forte, criou então um plebiscito para perguntar se a galera queria ou não permanecer na União Europeia. O primeiro-ministro inglês na época era o James Cameron. Ele era a favor da União Europeia, só que ele estava sendo tão pressionado para fazer esse plebiscito internamente, que ele falou: eu vou fazer o plebiscito. Ele estava confiante
que o plebiscito ia dar pró-União Europeia. Ele falou, então nós vamos fazer. E aí ele fez o plebiscito em 2016. Só que a população mais jovem não foi votar. A população mais adulta, idosa, foi votar. E o resultado dessa diferença de etária da votação foi que, no plebiscito em 2016, contrários à saída, tá? Então, a favor da União Europeia, contrários à saída, foram Irlanda e Escócia. Essa turma aqui é contra a saída, tá? Porque o plebiscito é, você quer sair ou não? Eu não quero sair, Irlanda e Escócia. Quem foi favorável à saída? O país de Gales e a Inglaterra. Então, na prática, galera, o plebiscito ficou empatado, e ficou 2-2. Quando fica empatado, eles criam uma regra para o plebiscito no meio do jogo, falando o seguinte: o plebiscito era, o país valia como voto, tá? Então a Irlanda teria voto 1, Escócia 1, País de Gales 1, Inglaterra 1. Como ficou empatado, eles mudaram falando que ia ser voto absoluto, ou seja, quantidade de votos. Como a Inglaterra tem a maior população, então a Inglaterra teve a maior quantidade de votos. Somado ao País de Gales, o maior número de votos em termos absolutos favorável à saída, e em contrário, o menor número de votos. Resultado, o Reino Unido falou, então nós vamos sair. O James Cameron, primeiro-ministro, ele renunciou. Ele falou, eu não vou participar disso, tá? Eu estou fora dessa jogada porque eu achei que ia dar outro resultado. E o engraçado é que se o plebiscito fosse feito ano passado, 2019, 3 anos depois, muita gente que votou pela saída já morreu, porque era muita gente mais velha, muito enraizada na sua cultura, no seu nacionalismo, no seu isolacionismo, era contra a União Europeia, votou e morreu. Se o plebiscito fosse feito em 2019, ou pelo menos fosse contado os votos em 2019 que foram feitos em 2016, excluído quem já morreu e considerado só o voto de quem ainda estava vivo, ia ganhar a permanência do Reino Unido na União Europeia. Ó que doideira, porque os jovens não votaram. Quem votou pouco, né? Quem votou foi basicamente a população idosa. E se fosse refeito o plebiscito, que era o pedido da galera que foi contrária à saída, né, ou a favor da permanência, se o plebiscito fosse refeito, aí, ano passado, aí ia dar pró-União Europeia disparado a vitória. Isso cria um entrave. James Cameron renuncia, Theresa May assume, Theresa May pró-saída da União Europeia, anti-União Europeia. Ela fica como primeira-ministra, não consegue articular a saída e as regras da saída, renuncia e quem assume é o Boris Johnson, que é o que está lá agora, e ele assumiu com o discurso, eu vou sair da União Europeia em outubro do ano passado, era em março, na verdade, do ano passado, ele não saiu, adiou para outubro, setembro, na verdade, ele também não saiu, e aí quando chegou em janeiro, ele assina a saída da União Europeia. Então a gente pode falar que esse Brexit, ele tem algumas causas, para a gente caminhar para o final. Primeiro, a aproximação da Inglaterra, do Reino Unido, com os Estados Unidos, principalmente em 2016, a eleição do Trump, que assume em 2017, e aí o Reino Unido se aproxima dos Estados Unidos e distancia da União Europeia, e aí um argumento pró-Brexit era, a gente não precisa da União Europeia que nós temos os Estados Unidos. Segundo, as rivalidades históricas no continente, e eu dei o exemplo aqui, a relação entre Inglaterra e França, muito tensa por causa de guerras passadas. Terceiro motivo, o Reino Unido começa a criticar a política da União Europeia com relação a imigrantes, e especialmente em relação a refugiados, entrando na União Europeia, vindo da África e do Oriente Médio, e aí a Europa, alguns países, por exemplo, a Alemanha, abre para esses refugiados, a Inglaterra fecha para os refugiados e começa a existir uma briga entre os dois. Então, essa crise muito forte, chamada de crise humanitária, crise de refugiados e imigrantes, e guerras na África e Oriente Médio. E aí a Europa começa a receber grandes levas de imigrantes e refugiados, e a Inglaterra começa a fechar a fronteira para esses refugiados. A galera fica parada em Calais, na França, que é o porto, tentando atravessar pelo Eurotúnel ali, o túnel que chega até a Inglaterra, e aí a Inglaterra fecha, fala ninguém vai entrar. E aí começa a criar uma crise entre França e Inglaterra,
e a União Europeia. E, por último, o conservadorismo da população idosa do Reino Unido, que vota contra a União Europeia. Então, a gente pode listar 4 causas: aproximação com os Estados Unidos, rivalidades históricas, crise dos refugiados e o conservadorismo da população idosa. Beleza, então a União Europeia vai sair? Então vamos sair. Quais são as consequências disso? Primeiro, a redução do PIB do Reino Unido. É difícil medir isso, gente, porque esse ano, junto com a saída com o Brexit, somou a pandemia. O PIB do Reino Unido esse ano ele deve ficar de 30% a 40% menor do que o do ano passado. Só que é difícil falar qual é a responsabilidade só do Brexit, qual que é a responsabilidade da pandemia. Mas que vai cair, vai, porque o principal parceiro comercial do Reino Unido era a Europa. Para ter uma ideia, 44% do comércio inglês era com a União Europeia, 56% com o resto do mundo. Com a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, a tendência é que o comércio com a União Europeia fique menor. Os protecionismos vão crescer. Então, com certeza, vai cair o PIB do Reino Unido pela relação comercial ficar menor. Segunda consequência, a saída de população economicamente ativa em função do fim do espaço Schengen para o Reino Unido. Hoje, quem é inglês, ou podia, né, até 31 de janeiro, podia viver, trabalhar, morar e etc. em qualquer país da União Europeia. Com a saída do Reino Unido, acaba essa livre circulação de pessoas. Eu conheço gente, por exemplo, que morava na Inglaterra há quase 20 anos, trabalhava em Portugal, trabalhava na Espanha, trabalhava na França, porque se beneficiava do espaço Schengen. Quando veio o Brexit, a primeira coisa que a pessoa fez foi sair da Inglaterra e mudar para Portugal, para continuar o seu trabalho na União Europeia, porque depende do espaço Schengen. Isso representou quase 30% da população economicamente ativa do Reino Unido. Saiu a partir de 2016 com a vitória do Brexit. Terceiro, a possibilidade, que a Gabi lembrou aí bem, ó, a possibilidade, isso é assim, o mais difícil de acontecer, de desmembramento do Reino Unido. Por causa dessas confusões no plebiscito, a Irlanda e a Escócia já falaram que tem plebiscitos prontos para perguntar para a população se quer ou não permanecer no Reino Unido, se quer ou não permanecer na União Europeia. A Escócia, por exemplo, ela tem um movimento separatista muito forte internamente. Se tiver o plebiscito lá perguntando Reino Unido ou União Europeia, a União Europeia ganha. Se a Escócia sai do Reino Unido ou não é outra história, mas existem movimentos muito fortes, especialmente na Escócia, de desmembramento do Reino Unido pró-União Europeia. Não sei se acontecerão, tá? A gente está só no primeiro ano do Brexit, efetivamente. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. E o que seria, assim, o auge da maluquice, a unificação das Irlandas, que se separaram na década de 1920, entre católicos e protestantes, a Irlanda do Sul, a República da Irlanda Católica, a Irlanda do Norte protestante se mantendo no Reino Unido. Só que a Irlanda do Norte, a protestante, ela já falou que existe uma possibilidade dela se unificar com a Irlanda saindo do Reino Unido para ficar na União Europeia, porque a República da Irlanda, a Irlanda do Sul, ela permanece na União Europeia. Então a Irlanda já falou, ó, a gente quer permanecer na União Europeia. Corre o risco, então, de, no futuro, a gente só está no primeiro ano do Brexit efetivamente, o Reino Unido acabar, desmembrar, a Escócia e as Irlandas se unirem e todo mundo continuar na União Europeia. A gente tem que ver cenas do próximo capítulo.